Bom dia, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja no seu coração e no seu lar. Nós vamos falar sobre o tema honrando a Deus. Muitas pessoas nos dias atuais se confundem por causa da forma que nós estamos tendo hoje a conduta dentro do nosso próprio país e a forma de relação entre todas as religiões. A coisa ficou tão tranquila, tão naturalizada, tão normal, que as pessoas não preocupam com aquilo que está registrado na Escritura. Josué, após Moisés ter sido levado por Deus, assumiu a direção da nação de Israel. E ele a conduziu na conquista de Canaã. E uma das advertências que ele faz ao povo de Israel quando adentraram a Canaã é esta que eu vou ler para você agora. Então preste atenção, como que é importante nós prestarmos atenção nas Escrituras Sagradas e nas coisas que ela revela. Jesus disse: errais por não conhecerdes as Escrituras. Esta é uma das advertências que ele fez. E depois, nem o poder de Deus. O poder de Deus está relacionado com aquilo que nós precisamos, aquilo que nós buscamos. E o conhecimento das Escrituras nos mostra qual é a forma correta de agradarmos a Deus para alcançarmos dele o seu poder. Então vamos analisar para você ver por que Jesus falou isso. Olhe bem, o texto sagrado diz assim, no livro de Josué, capítulo 23, verso 7. Não vos mistureis com estas nações que ainda restam no vosso meio. Ele está fazendo uma advertência depois que fizeram uma conquista em Canaã e destruíram todos aqueles que afrontavam a Deus com a sua forma de culto, porque esta foi a ordem que Deus deu a eles, aos israelitas. Naquela época, a coisa era muito severa, porque Deus queria criar uma nação separada, uma nação que só tivesse Ele como Deus, só o temesse e o adorasse, para que através daquela nação, que é Israel, Ele pudesse abençoar todas as demais nações, no testemunho de que a nação fazendo a vontade dEle seria superior a todas as outras em todas as bênçãos. O Senhor a protegeria em todas as batalhas e daria a ela um crescimento financeiro, social, numérico extraordinário. Essas são as promessas de Deus, se eles fossem obedientes. Mas como nós sabemos pela história que não foram obedientes, então a nação sofre até hoje. Mas nesse período Josué está mostrando exatamente o que eles deveriam fazer. Então vou ler novamente. Não vos mistureis com estas nações que ainda restam no vosso meio. Ou seja, não pegue costume desse povo. Não se misture com os costumes, porque Deus mandou destruí-los por causa das afrontas que ele fazia ao Senhor. Agora, se vocês misturarem, vão pegar os maus costumes. E aí vem um ditado que meu pai sempre usava para mim. Ele dizia assim: me diga com quem tu andas, eu te direi quem tu és. As más companhias corrompem os bons costumes. Eu nunca esqueci essa palavra do meu pai ou essas advertências dele, porque isso realmente acontece. Se você entra num ambiente de pessoas que não têm amor, não têm temor a Deus, não têm moralidade, não têm dignidade, não têm caráter, você acaba se corrompendo. Então a melhor postura para você ter uma vida agradável a Deus e aprovado por Ele é você seguir os ensinamentos da palavra. E Ele está então afirmando isso. Então olhe bem, vou ler mais. Não fareis menção do nome de seus deuses, até mencionar o nome de deuses pagãos, até isso é errado. É uma atitude de afronta a Deus. Então ele completa dizendo: não os invocareis nos vossos juramentos, não os servireis, nem a eles vos inclinareis. Isso é um ato de prudência
que todo aquele que conhece o Deus vivo, Espírito, que não precisa ser visto, pode ser adorado, cultuado, bendito, exaltado pela fé. Porque não precisamos de ver, precisamos crer. Mas aqueles que precisam de um Deus para poder cultuar ao Deus Espírito já estão inclusos neste texto de condenação. Não é agradável isso. E ele diz mais: mas ao Senhor vosso Deus vos achegareis como fizeste até o dia de hoje. Então, até o dia em que o texto foi escrito. Então, preste atenção, querido. É muito sério esse texto. Muitas das vezes a gente fala assim, onde o nome de Deus está sendo dito, está tudo certo. Não está, não. Não está, não. O nome do Senhor tem que ser dito, mas de acordo com os ensinamentos da palavra do Senhor. Quando alguém deturpa a palavra de Deus em benefício próprio ou para agradar ao povo, sai do meio dessa gente. Não é ambiente para você ficar. Você tem que ficar firmado nos ensinamentos do Senhor e manter a sua fé firmada de que Ele é o Deus único. Não há outro ser em todo o universo que merece culto e adoração, somente o Senhor. E a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal. E para provarmos essa fidelidade, essa honra que os servos de Deus do passado davam ao Senhor, estou mostrando para você. E Josué depois, mais tarde, vai dizer, se vocês querem servir aos deuses dos amorreus, dos heteus, dos heveus, ou qualquer outro deus de vossos pais, façam isso. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E nós temos também, mais tarde, 3 jovens que foram levados cativos de Israel para a Babilônia, que quando Nabucodonosor, o rei da Babilônia, mandou fazer uma estátua e pediu para toda a nação se curvar diante da estátua para adorá-la, que a estátua representava o próprio rei, a autoridade dele, o poder dele. A resposta desses 3 jovens hebreus está em Daniel 3,18 e diz assim: se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Isso é fidelidade, isso é honrar o Senhor. Ainda que tenham sido jogados na fornalha de fogo ardente, mas permanecer convictos de que honrar a Deus em qualquer circunstância, em qualquer pressão, é mais importante do que se curvar diante da vontade do ser humano. Observe isso, tá bem? Honre ao Senhor, ainda que isso lhe custe a vida. Honre ao Senhor, porque o seu galardão será grande na eternidade. Vamos orar. Ó Deus bendito, proteja-nos de todos os perigos e males. Mas se porventura, Deus, por um motivo ou outro, formos levados a negligenciar ou negar a nossa vida, a nossa comunhão, a nossa fé, o nosso conhecimento de Ti, ainda que isso nos leve à morte, é honroso para nós testemunharmos que só o Senhor é Deus e não há outro além de Ti. Por isso eu te peço essa bênção em nome do Senhor Jesus. Amém.